A semaglutida virou um nome super conhecido, né? Quase todo mundo associa a perda de peso. Mas e se o maior impacto dela não fosse na balança e sim na saúde do coração? Nesta análise, a gente vai mergulhar de cabeça nos dados de um estudo que pode simplesmente mudar tudo o que sabemos sobre tratar obesidade e prevenir doenças cardíacas. Para a gente entender o tamanho da importância disso, primeiro precisamos conectar dois pontos. De um lado, o desafio mundial do sobrepeso e da obesidade. Do outro, o risco de doenças cardiovasculares, que, olha, são a principal causa de morte no mundo. 4 milhões de mortes. É uma escala gigantesca. E o dado crucial aqui é que a maioria dessas mortes não foi pela obesidade em si, mas pelos efeitos dela no nosso coração e nos vasos sanguíneos. E é isso que prepara o terreno para uma pergunta fundamental na medicina. E essa era a grande questão que estava no ar. A gente já sabia que remédios como a semaglutida ajudavam pacientes com diabetes. Mas e para aquela população enorme, com sobrepeso e doença cardíaca, mas sem diabetes? Para eles, a resposta era um completo mistério. Pelo menos, até agora. E para resolver esse mistério, foi criado um dos estudos clínicos mais ambiciosos dos últimos tempos, o estudo SELECT. O objetivo era um só: conseguir uma resposta definitiva, sem margem para dúvidas. Agora, o que é muito interessante aqui é a metodologia. Duplo cego significa que nem os pacientes nem os médicos sabiam quem estava recebendo o medicamento de verdade ou um placebo. Randomizado e controlado por placebo garantem que a única diferença real entre os grupos era o remédio. Isso elimina qualquer tipo de viés e nos dá resultados em que a gente pode confiar de olhos fechados. E para garantir essa confiança toda, a escala da investigação foi, assim, imensa. Pensa só, mais de 17 mil pacientes participaram. É muita gente. E o esforço foi global, envolvendo 41 países diferentes. Tudo isso para ter certeza de que os resultados seriam relevantes para o mundo todo. E não foi algo rápido, não. Todos os participantes foram acompanhados por, em média, mais de 3 anos. Isso mostra o rigor e o compromisso de longo prazo da pesquisa. Tá, mas para quem exatamente esses resultados se aplicam? O estudo focou num grupo bem específico, pessoas com 45 anos ou mais, com sobrepeso ou obesidade, que já tinham tido algum problema cardíaco antes, como um infarto ou derrame, mas, e aqui está o ponto-chave, que não tinham diagnóstico de diabetes. Bom, depois de anos de trabalho, de recrutamento, tratamento e acompanhamento, chegou a hora da verdade. O que será que os dados revelaram quando os pesquisadores finalmente olharam para os resultados? O foco principal, que os cientistas chamam de desfecho primário, era muito direto. Eles estavam de olho para ver qual grupo teria primeiro um desses 3 eventos graves: ataque cardíaco, derrame ou morte por causa cardiovascular. Essa era a régua do sucesso. E esse gráfico aqui mostra o resultado de um jeito brilhante. No grupo que tomou placebo, 8% dos pacientes tiveram um evento cardiovascular grave. Já no grupo da semaglutida, esse número caiu para 6,5%. A diferença é nítida, salta aos olhos. A conclusão é esta: o tratamento com semaglutida reduziu o risco de sofrer um infarto, derrame ou morrer por uma causa cardiovascular em 20%. Esse número foi a grande manchete que ecoou por toda a comunidade médica mundial. Mas calma lá, uma descoberta tão importante assim exige um olhar mais crítico. Para a gente ter a história completa, precisamos analisar não só os benefícios, mas também os riscos e os efeitos colaterais, né? E aqui a gente vê um ponto de atenção importante. Quase 17% das pessoas no grupo da semaglutida pararam o tratamento por causa de efeitos adversos. Isso é mais que o dobro do que aconteceu no grupo placebo, o que, claro, nos leva à próxima pergunta. A principal razão para essa taxa maior de desistência foram os problemas gastrointestinais. 10% das pessoas tomando semaglutida relataram coisas como náusea, vômito e diarreia. No grupo placebo foram só 2%. Este é um efeito colateral bem conhecido dessa classe de medicamentos. Agora, olha que detalhe fundamental. Embora mais gente tenha parado de tomar o remédio por causa desses efeitos colaterais mais leves, a taxa geral de eventos adversos graves foi, na verdade, menor no grupo da semaglutida. Isso sugere que, no fim das contas, o tratamento pode ter sido mais seguro, apesar dos problemas gastrointestinais. Certo, então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. O que essa descoberta do estudo SELECT significa para o futuro da medicina e para milhões de pessoas em risco? A conclusão é, sem exagero, histórica.
Pela primeira vez, temos uma prova concreta de que tratar o sobrepeso e a obesidade com um medicamento pode, de fato, prevenir os resultados que a gente mais teme: ataques cardíacos e derrames. Isso eleva o tratamento da obesidade de uma questão de estilo de vida para uma estratégia central de prevenção cardiovascular. E como isso acontece? A proteção parece vir de vários caminhos diferentes. Sim, a perda de peso é importante, claro, mas o medicamento também reduz a inflamação no corpo, melhora a pressão arterial e os níveis de colesterol. É como se fosse uma abordagem completa para a saúde do coração. As palavras dos próprios pesquisadores resumem o impacto potencial. Eles sugerem que o uso desse medicamento pode se expandir e se tornar uma ferramenta padrão na prevenção para um número cada vez maior de pacientes com doença cardiovascular e obesidade. E assim, a gente fica com essa pergunta final. Será que estamos testemunhando uma verdadeira mudança de paradigma? Uma nova era em que os médicos não apenas aconselham a perda de peso, mas a prescrevem ativamente como uma das ferramentas mais poderosas para proteger o coração? As evidências do estudo SELECT sugerem que a resposta pode muito bem ser sim.